Comentar com você nesse vídeo sobre a vitória do São Paulo para cima do Red Bull Bragantino, né, gente? É o Red Bull Bragantino que está disputando o título brasileiro de 2024, é isso? É isso. E o São Paulo venceu, né? O São Paulo venceu, jogando fora de casa, entre aspas, né? Na Vila, né? Por 1-0, gol de pênalti ali praticamente no final da partida, né? Aquele que não tá muito avisado, né? Que é o desavisado da vida, né? Pô, São Paulo tá aí, tá vendo? Conseguiu vencer um time aí, um dos favoritos para ganhar o título e tal, né? Enfim, São Paulo é São Paulo, não sei o que e tal. Você viu o jogo, meu irmão? Você viu o jogo, né? É impressionante esse jogo aí. Vamos lá, gente. Importante demais a vitória do São Paulo. Praticamente ele deixa de lado aí esse debate aí com a zona do rebaixamento, né? Algo que poderia acontecer, sobretudo, se não vencesse essa partida, né? Acho que mesmo se empatasse aí nesse jogo em que foi o mandante, a situação poderia começar a preocupar ali para o São Paulo, né? Mas o Tricolor conseguiu vencer, né? Venceu e não convenceu, né? Venceu e não convenceu. Importa? Não importa. Por quê? Porque, em tese, né? São Paulo já conquistou tudo que precisava na temporada, que foi o quê? Foi o título da Copa do Brasil, não é isso? Não, tá errado, gente. O São Paulo tem de brigar no Brasileiro para conseguir terminar numa posição muito boa, até para ganhar uma boa premiação, né? Que vai ajudar também aí na contratação de bons jogadores para a próxima temporada, não é isso? Sim, é isso. Então vamos ao jogo, vamos um pouco sobre o que foi essa partida aí contra a equipe do Red Bull Bragantino, né? Claramente, chamar sua atenção antes para o fato de que esse vídeo tem um patrocínio da OXBet, até aquela de aposta que sempre tá dando uma força aqui para o meu trabalho, tá? Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, essa é a casa de aposta em que você tem e pode e deve confiar que a 1xBet é a mais confiável do planeta Terra, tá bom, gente? Não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado para se cadastrar lá na 1xBet, mas coloque também o código promocional 1xJosa, que ajuda muito ali. Ajuda muito, gente, ajuda muito a notificar para eles por que você chegou lá na casa de aposta, essa parada toda aí, tá bom? O XBet é diferenciada, por isso eu recomendo aqui para você que curte uma aposta esportiva, beleza? Então, fechando aqui esse comentário aqui, esse parênteses, e voltando a falar do jogo. Bem, foi um jogo, gente, em que mais uma vez o São Paulo não conseguiu, vamos lá, convencer pelo desempenho, né? Novamente o Tricolor do Morumbi teve um desempenho ruim, muito fraco, uma dificuldade muito grande para nós entendermos, veja o que eu vou falar para vocês aqui, uma dificuldade muito grande para nós entendermos que tipo de esquema de jogo estava se processando dentro de campo, né? Impressionante. Hoje, o São Paulo, de novo, não, usou o Rames Rodrigues. Me parece, no caso, que o Rames Rodrigues estava ali com problema, né? Neste caso aí, parece que estava um problema ali de saúde, precisava ali frequentar o tempo inteiro ali aquela região ali da casa aqui, onde as pessoas vão fazer ali aquilo que a gente, quando é criança, chama de dois. Parece que o Rames estava fazendo muito dois, essa parada toda aí. Então hoje aí tem uma desculpa aí para o Dorival, né? Uma desculpa para o Dorival nesse caso, mas que a gente não pode aplicar a uma outra pisada de elefante do Dorival, que é a relação dele com o Pato. Não dá para entender, gente. Não dá para entender. De novo, né? Poxa vida, gente. Qual é o problema de colocar o Pato para jogar? Não tá demais isso daí? Mas nem para jogar alguns minutos. Vamos combinar uma coisa? O Alexandre Pato ele tem um passado bastante complicado, né? É o cara que gostava de casar com atrizes das telenovelas, tal, não sei o quê. Um cara bem... O Pato amadureceu muito, gente. Amadureceu muito. E prova disso é que você não escuta, você não lê, você não vê nenhuma reclamação do Pato para o que está acontecendo. Quando foi que o Pato reclamou do que está acontecendo? E claramente a gente sabe, a gente percebe, nós sabemos disso, né? Que tem ali algo contra o jogador, né? Poxa vida, por que ele nunca pode entrar? Qual é o problema? Né? Então o técnico não gosta, evidentemente, do jogador e acaba deixando isso claro, né? E não colocá-lo para jogar de maneira nenhuma. Ah, mas ele poderia jogar e não fazer nada. Mas, gente, tem um monte de jogador que tá entrando, tá jogando, não tá fazendo nada. O cara lá foi lá, fez um gol também, mas tá fazendo o quê? Pô, o Erisson é difícil, né, gente? O Erisson é difícil, né? O Tricolor vai ficar com ele até 2024, tá? Tá lutando aí bravamente para conseguir ficar com ele isso até dezembro de 2024, gente. Apesar de que dizem que ainda querem o centroavante para a reserva do Calheri, né? O Erisson é tão bom, mas tão bom mesmo, gente. É que ele é o 9, né? Aí o Dorival começa o jogo com um cara que não é o 9, né? Na prática não é o 9, né? E tendo o Erisson ali no banco, né? Você entende um negócio desse? Né? E aí no segundo tempo aí o cara vai lá e tal, por que não o Pato? Né? Então o São Paulo teve um jogo engessado, né? Um jogo que não se processava, um jogo que tinha dificuldade para passar no meio de campo. Quando passava, a gente via muito jogador também passando, né, junto. Muitas vezes a gente percebia jogadores ali ocupando o mesmo lado do campo, com excesso, do outro lado vazio,
né? A ultrapassagem dos laterais nem sempre funcionava direito. Olha, o negócio tá horroroso. Porém, nem tudo aí é tão negativo assim, né? Nem tudo, né? Você pode falar o seguinte, o Bragantino é horroroso. O Bragantino, gente, tá lutando pelo título. E o Bragantino mostrou hoje, dentre outras coisas, vamos lá, antes de falar, né, que o São Paulo teve seus méritos, vamos falar um pouquinho do Red Bull Bragantino aí. O Bragantino lutar pelo título brasileiro mostra claramente que esse campeonato brasileiro está num nível muito ruim. Porque não que o Bragantino seja uma equipe necessariamente ruim. É que o Bragantino não é uma equipe confiável. Tá? Veja, não é uma equipe confiável. E não é à toa que isso acontece. Isso também acontece em virtude de que o técnico anterior, o técnico bebê, né? O técnico neném, né? O Barbieri, destruiu. Mas destruiu o Bragantino. Né? E quando ele saiu, jogadores sem confiança, sabe? Fazia muita escalação errada. Um negócio assim realmente horroroso. O Pedro Caixinha conseguiu recuperar muito esse Bragantino, mas ainda tem algo daquele time ainda. Ainda a gente percebe isso em alguns jogadores, né? Na dificuldade de alguns jogadores de finalização. Então o Bragantino não é um time confiável. É um time, portanto, capaz de fazer um jogo muito bom, dentro ou fora de casa, né? E é um time capaz, por exemplo, de fazer um jogo como o que fez hoje. Um jogo patético, em vários aspectos, um jogo patético. Claro que teve momentos interessantes ali que você percebeu o Bragantino funcionando bem, né? Inclusive fazendo uma transição para o campo de ataque muito mais eficiente do que a do São Paulo. Você percebia que havia aparentemente um treinamento muito mais efetivo e eficiente, né? Que permeava uma ida ao ataque, saindo do campo de defesa, fazendo essa transposição para o campo de ataque, que era muito mais eficiente do que a do São Paulo. Você tinha, por exemplo, jogadores ali, né, que fazia a ultrapassagem ali, né, sempre ali atendendo ali direitinho ali cada posição. Então tinha um jogador conduzindo a bola, tinha um jogador ali pelo corredor central, tinha outro jogador ali pelo outro corredor lateral, né? Tinha um jogador um pouco mais à frente. Você percebia que havia ali uma lógica, né? Em alguns momentos isso aconteceu. Em outros, curiosamente, a gente não viu isso acontecendo. O que mostra que o Caixinha ainda tem que fazer muito para que essa equipe fique nos trinques. E isso prova que o campeonato está complicado. É como se as equipes se adaptassem ao fato de que Palmeiras e Flamengo são as equipes que vão ganhar os títulos, né? Então, quando o Palmeiras e Flamengo dão a entender que não querem ganhar um título, aí ninguém sabe o que fazer direito. O fato é que o nível está muito baixo, né? E, a despeito disso, precisamos também falar o seguinte: mesmo com tudo isso, mesmo com o Bragantino desse jeito, mesmo jogando um futebol que não foi dos melhores, o São Paulo venceu. Mas não convenceu. Sinceramente, eu acho que não importa tanto não. O São Paulo venceu hoje. É um dos favoritos, sim, ao título brasileiro. Sim, né? A gente tem hoje a noite, agora depois do jogo do São Paulo, o jogo do Palmeiras contra o Flamengo. O melhor para o campeonato, na verdade, é o Flamengo ganhar do Palmeiras. O Palmeiras vencer significa que o Palmeiras vai ficar muito mais perto do título, né? Para o próprio Bragantino, o melhor resultado nesse jogo é a vitória do Flamengo. O que está acontecendo? Estou gravando esse vídeo para vocês agora quando o Flamengo está ganhando de 2-0 o Palmeiras. Então, mesmo com essa derrota, o Bragantino ainda é favorito para conquistar o título, é um dos favoritos para conquistar o título, caso o Botafogo, que também é muito favorito, não consiga ficar com o caneco do Brasileirão de 2023. E o São Paulo venceu essa equipe. Porque tem coisas que ainda funcionam no São Paulo. Tem coisas que mesmo quando a equipe não está bem, né, o São Paulo vai funcionar, o São Paulo vai conseguir ter um resultado minimamente positivo se o seu adversário não conseguir colocar o seu futebol dentro de campo. Então veja, o Bragantino não conseguiu jogar com a qualidade de outras partidas, ok? O São Paulo não jogou bem, perfeito. Então veja, o que a gente está percebendo é que o São Paulo chegou a um nível em que mesmo quando nada está funcionando direito, não está bem, né? Parece que já tem algo que funciona. E, neste caso, quando outras equipes não conseguem praticar o seu futebol com qualidade, o São Paulo pode levar a melhor. Foi o que a gente viu hoje. Né? São Paulo venceu, não convenceu, a gente pode falar que o adversário jogou mal, mas o São Paulo teve seus méritos de conseguir, por exemplo, não levar o gol, né? Tentar fazer a jogada ali no final da partida, levando muita gente ali, muito volume para o campo de defesa do Red Bull Bragantino, e sofreu o pênalti. Né? Uma jogada muito interessante pelo lado do campo ali. Né? Então veja, com as alterações inclusive do Dorival, a equipe passou a jogar um pouco mais até pelo lado do campo. Embora, na minha opinião, né, ele não acertou tanto aí nessas alterações, como também, na minha opinião, talvez não tenha acertado na escalação, embora precisamos deixar claro, né, que o São Paulo hoje jogou sem alguns dos seus jogadores importantes, sem o Calheri, né, jogou sem o Lucas, então, né, mais um ponto positivo aí nesse caso para o Dorival. Agora tá difícil de ver.
Tá difícil de ver. Tá muito difícil. Em alguns momentos parece que o time se desligou completamente do Campeonato Brasileiro. Parece que não quer nada, sabe? Hoje é difícil, a gente vai falar, ó, esse aqui não jogou tão mal assim. É o que a gente pode falar de alguns jogadores de São Paulo, porque é complicado a gente falar, esse jogou bem. Então Michel Araújo, por exemplo, não foi um jogador que jogou tão mal assim. Não jogou, na verdade, acho que não jogou mal. Não jogou mal. Né? Os outros tiveram momentos bons e ruins, alguns momentos só ruins. Né? Mas no fim das contas, o São Paulo venceu. Acho que o mais importante foi essa vitória. Muito importante mesmo. Parabéns ao Tricolor por esse resultado aí. Né? E a partir de agora é só alegria para o São Paulo. Né? Porque não vai mais provavelmente cair para a segunda divisão. Tá? E aí já está garantida a vaga na Libertadores. Só que tem que jogar bola, gente. Em respeito à torcida tricolor, tem que jogar bola. Tem que tentar sabe, buscar um desempenho melhor. Até para ir treinando essa equipe em alto nível para a próxima temporada. Né? Não dá para jogar mal o tempo inteiro. Hoje não jogou tão bem, né? Pelo menos, contudo, conseguiu a vitória. E neste caso, importa muito essa vitória aí para que a torcida do Tricolor durma mais aliviada. O torcedor que viu o jogo, sobretudo que foi ali ao estádio, à Vila, certamente não tá tão feliz assim, né? Não tá tão feliz. Mas quando lembra que a equipe pelo menos venceu, quando lembra que poderia ficar, que estaria muito irritado, estaria pé da vida se o time perdesse, então esse tipo de situação, né, faz com que o Tricolor fique mais tranquilo, o torcedor fique mais tranquilo, né? Porque, pô, se perdesse, eu estaria muito mais pé da vida do que eu tô agora. Então, pelo menos, a bronca não é tão grande assim, né? Já é alguma coisa, gente. Então, parabéns ao Tricolor aí por essa vitória de 1-0 sobre um dos favoritos, né, para conquistar o título do Brasileirão, o Red Bull Bragantino. Tá bom, gente? É isso.